Vamos lá. Os exercícios começam na página 38, tá? 38. Uhum. Isso aqui são os da primeira aula, tá? Sem ser os estudos de caso, de transmissão, correia, polia. Página número 38, questão número 1. A cadeira de uma roda gigante que realiza movimento circular uniforme completa um terço de volta em 20 segundos. Então, veja, um terço. Peraí, deixa eu só colocar aqui questão número 1. T1. Ele anda um terço de volta em 20 segundos. Ok? Daí ele vai fazer três perguntas. Qual é o período? Qual é a frequência? Em Hertz e RPM? E qual a velocidade angular da cadeira? Tá? Então vamos lá, gente. Período. Período é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Então você faz uma regra de três. Você diz assim: olha, ele dá um terço de volta em 20 segundos. Quanto tempo ele vai demorar para dar uma volta? Esse dá para fazer de cabeça, né, gente? Se um terço ele dá 20, uma volta completa não são três vezes isso aqui? Então o tempo vai dar 60 segundos. O período dele é 60 segundos. Tá aqui. Fechou. Um minutinho para dar a volta completa. Ou seja, ele anda dois. Imagina a escada rolante. A roda gigante fazendo isso aqui, ó. Ele anda uma volta inteira em um minuto. Volta inteira em um minuto. Tá? No item B, ele quer a frequência em Hertz e RPM. Ora, a gente definiu que frequência é o inverso do período. Frequência é o inverso do período. Então, se a frequência é o inverso do período, em Hertz, é 1/60 Hertz. E deixa assim, né? Não precisa nem colocar em divisão. Vai ficar uma conta meio esquisita aqui. 1/60 Hz. Agora, como é que eu passo para RPM? Multiplico por 60. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar por 60, eu acho a frequência. Multiplica isso aqui por 60, é um RPM, né? Uma volta por minuto. Então, a frequência é 1 RPM, uma rotação por minuto. Aí, ok? E no item C, ele pede para que a gente calcule a velocidade angular, o ômega. Ô, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu quero a velocidade angular. Então, eu posso calcular ela por 2π vezes a frequência. Eu posso calcular por 2π sobre o período. Vai depender de como você quer usar. Tá? Eu tenho o período, eu tenho a frequência. Então, eu vou usar ômega igual a 2πf
2πf. Ou delta φ por delta t, que aqui também dá. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto vale o delta φ para 1/3 de volta? Quanto vale o delta φ, que é o ângulo? Quanto vale isso aqui, ó, para 1/3 de volta? 2π sobre 3. Que uma volta inteira é 2π radianos, né? 1/3 de volta seria 2π sobre 3, tá? Vai ficar 2πf. Então fica ômega igual a 2π vezes a frequência. Frequência é 1 sobre 60. 1 sobre 60. Vai dar π sobre 30, né? Π sobre 30. Isso aqui dá π sobre 30. Ele pede para considerar o π válido 3, né? Bom, gente, se ele pede para considerar o π valendo 3, isso aqui vale 3 dividido por 30. Que é 1/10. 3 sobre 30, que dá 1/10, ou 0,1. 0,1 o quê? Radianos por segundo. Radianos por segundo. Você está trabalhando com radiano, não é grau, tá? Estamos trabalhando com radiano, tá bom? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E se eu quisesse calcular em grau por segundo? Quanto que dá isso? Quer ver, ó? 1/3 de volta. Quantos graus é? 120. 1/3 de volta, uma volta inteira são 360 graus. 1/3 de volta é 120. 120 dividido por 20. Então, quer ver, ó? Ficaria assim, ó. Ômega igual a 120 graus dividido por 20 segundos. É o tempo que ele gastou para dar essa 1/3 de volta, tá? Corta, corta, vai dar 6 graus por segundo, né? Seria 6 graus por segundo, tá bom? Caso o exercício venha fazer esse tipo de pergunta, também é possível de fazer, tá? Tá aí a questão número 1. 2. Uma partícula descreve MCU com raio 2 e frequência 2 Hz. Bom, o raio da circunferência vale 2, a frequência vale 2 também, só que Hertz, né? Tá aqui. Ele pede período, velocidade angular, velocidade linear, aceleração escalar e aceleração centrípeta. Então vamos. Período. Gente, frequência é o inverso do período. Se a frequência é 2 Hz, então fica 2 igual a 1 sobre t. Portanto, período deu quanto? 1 sobre 2. Opa, 1 sobre 2 segundos. Meio segundo, né? Período vale meio segundo. Faz sentido, né? O que significa 2 Hz? 2 voltas por segundo. Isso é 2 Hz. Então, imagina que ele dá 2 voltas em 1 segundo. Ora, se ele dá 2 voltas em 1 segundo, quanto tempo ele demora para dar uma volta inteira? Meio. Meio segundo ele dá uma volta, mais meio segundo ele dá outra volta. 2 voltas em 1 segundo seria a frequência dele. Aí. Beleza. Aí ele pede para eu calcular a angular e a linear. Angular. Bem de bola. Ômega. Eu vou escrever 2πf. Eu vou usar E só, gente. 2πf.
Ele já deu a frequência em hertz. Tá? Ele pede para jogar π3 ou não? Sim. Então, ômega igual a 2 π frequência. 2. 12 o quê? Radianos por segundo. 12 rad barra segundo. Tá bom? Item C. Eu quero ver. Eu quero ver velocidade linear. Eu vou usar V igual a ômega R, então. Para a gente ir acostumando com as formulinhas. Pode usar 2πrf, 2π sobre T, 2πr sobre T, enfim. V igual ômega 12, já usei o ômega que eu calculei no item anterior, multiplicado pelo raio. 2. Vai dar 24 o quê? Aqui é metro por segundo. Aqui é metro por segundo, aqui é radiano por segundo, gente. Aí. C. Não, C já foi. D. Na D, aceleração escalar. Aceleração escalar é a mesma coisa que tangencial, gente. Como que eu faço para calcular essa aceleração? Hum. A aceleração escalar, gente, vale zero. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Ele não fala que o corpo está em trajetória de mc1. Se ele está em trajetória de movimento uniforme, o módulo da velocidade não varia. Se o módulo da velocidade não varia, ele não tem aquela aceleração chamada tangencial. Você pode chamar de tangencial ou de escalar, tanto faz. Então, a escalar zero, pois o módulo da velocidade é constante. Pois o módulo da velocidade é constante. Ah, ali. Só que a centrípeta ele tem, gente. A centrípeta ele tem, porque ele está em movimento circular. Então tem alguém que está fazendo a velocidade fazer isso aqui, ó. Né? Então vai ficar assim: aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido por r. E foi aquela formulinha que eu coloquei na primeira lousa, quando a gente estava definindo essa história de movimentos circulares aqui, tá? V ao quadrado sobre r. A velocidade é 24, então fica a aceleração centrípeta é 24 vezes 24 dividido pelo raio da trajetória, que é 2. 2 metros. Tá? Vai dar 12 vezes 24. Dá para simplificar aqui. 12. 24 vezes 10 dá 240. 240 mais 48 dá 288, eu acho. Isso aqui. 288. Mano, essa aceleração é gigante, velho. Ela é quase 30 vezes maior que a gravidade. Tá? É uma aceleração extremamente forte. A gente vai discutir sobre essa questão da aceleração ser maior ou menor nos movimentos circulares. Porque, por exemplo, não sei se vocês já repararam isso. Toda vez que você vai fazer um movimento circular, isso é mais perceptível quando você está dentro de um carro, por exemplo. Você está lá dentro do carro. E aí, ou você está dirigindo, ou uma outra pessoa está dirigindo, enfim. Isso geralmente acontece quando a gente está meio que cochilando. Quando a pessoa vira o carro para a direita, o que que acontece com você que está lá dentro do carro? Você é meio que jogado para o outro lado. Você tem uma sensação de que você está sendo jogado para fora da curva. Essa sensação que você tem de estar sendo jogado para fora da curva quando o movimento é circular, é chamado de aceleração centrífuga. Então, tipo,
Quanto maior for a aceleração centrípeta, maior vai ser a aceleração que você sente no sentido oposto lá dentro, tá? Então, isso aqui seria uma aceleração de quase 30 vezes a gravidade, ok? Não sei se vocês já viram aqueles vídeos no YouTube de piloto de caça que vai fazer treinamento para dirigir o caça. E um dos treinamentos que os pilotos fazem eles são colocados numa espécie de uma centrífuga. Eles sentam numa cadeira e essa cadeira começa a girar com uma velocidade cada vez maior. Quanto mais veloz for o giro, quanto maior for esta velocidade aqui, ó, maior vai ser a sensação que ele tem de estar sendo jogado para fora, tá? Beleza? Então isso aqui seria uma aceleração de quase 30 vezes a aceleração gravitacional. Beleza? Oi. É o mesmo, é, é a centrífuga. Porque, na verdade, o que acontece? Quando um corpo vira, ele está fazendo uma aceleração centrípeta. Só que todos os corpos que estão dentro dele tendem a sair por inércia. Então, por exemplo, essa aceleração que você experimenta estando dentro de um corpo, ela é uma aceleração que você sente, porque está lá dentro. E ela se chama centrífuga por quê? Porque você sente ela para o lado oposto ao centro da curva. Então, por isso que eu falei, se o carro vira para a direita, você sente que está sendo jogado para a esquerda. No caso do avião, esse experimento que você está falando, o piloto ele faz um looping, né? Ele faz um looping, ele faz assim, ó. E quando ele está de ponta cabeça, ele abre a garrafa e a água não cai. Porque naquele ponto, o que que acontece? Quando ele está no ponto mais alto da trajetória, a aceleração centrípeta está para baixo, não tá? Mas todos os corpos que estão lá dentro são acelerados para fora, inclusive a água. Inclusive a água. Isso você pode fazer também. É um experimento muito famoso que se faz com um balde. Você pega um baldinho, daqueles que tem aquelas negócios, põe água e começa a fazer assim nele, ó. Você vai girando, simplesmente o balde. A água não cai. Agora, tem uma velocidade mínima para fazer isso. Se você fizer muito devagar, aí o balde cai. Isso é uma coisa que a gente vai discutir também na parte de lei de Newton, tá? Isso é chamado de aceleração centrífuga. Essa aceleração, na verdade, ela não existe. A gente sente lá dentro, tá? É uma aceleração aparente. Vocês lembram daqueles casos do elevador maldito? É mais ou menos na mesma linha. Questão 3. Oi, explica melhor isso que você falou, não entendi. Ah, então, puta, não, então. Entendi o que você está falando. Quando você lança um corpo na horizontal, ele vai fazer isso, né? Então, o que que acontece? No momento exato que que o corpo saiu, que você tem isso aqui, Vx e gravidade, você tem exatamente uma situação onde a gravidade está atuando como centrípeta. Só que, por exemplo, conforme o corpo está andando, você já não tem mais uma resultante que é só o Vx. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a tua resultante seria uma velocidade para cá e a gravidade está para cá. Aí ela já não é mais uma centrípeta. É uma outra gravidade, uma outra aceleração, mas ela não está perpendicular. Mas nesse ponto aqui, no ponto exatamente onde o corpo foi lançado, você pode dizer que a gravidade está atuando como centrípeta, tá? Questão número 4. É 4? Não, é 3. 3. Uma pessoa na cidade de Macapá, no Amapá, está em repouso sobre a linha do Equador. Qual a velocidade dessa pessoa devido ao movimento de rotação da Terra? Considere que o raio da Terra
é de 6,4, 10 a terceira quilômetros, 6,4 mil quilômetros, e π igual a 3. Bom, vamos admitir que a Terra seja uma circunferência perfeita. Ok. E a Terra, ela tem o Equador, que divide a Terra exatamente em dois hemisférios, e ela tem lá as linhas dos trópicos, né? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, enfim. E a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, todos nós, sem percebermos, estamos girando junto com a Terra. Isso é uma coisa muito louca, é perturbador, eu acho. A gente está parado aqui em relação à Terra, não é? Mas a gente tem duas velocidades nesse exato momento. Pelo menos duas, tá? Pelo menos duas. Nós temos uma velocidade de giro e nós temos uma velocidade em volta do Sol. Isso sem contar na velocidade que a nossa galáxia está em torno do buraco negro, que o nosso sistema solar está em torno do buraco negro. É uma outra velocidade. Ele quer saber o seguinte: se uma pessoa estiver aqui, ó, ela está parada na linha do Equador, ela está girando. Vum, 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 vum. Ele quer essa velocidade. Tudo bem? Velocidade. V igual 2πr dividido pelo período. 2πr. Aqui, gente, eu não vou trabalhar no SI. Eu vou trabalhar em quilômetro por hora. Tá? Porque fica muito mais fácil. Tá? Então fica V igual. Agora eu vou simplesmente substituir duas vezes o π. Ele pede para que nós consideremos o π valendo 3. O raio da Terra é 6,410 ao cubo. 6,4 mil quilômetros. Ah, vamos colocar 10 ao cubo vezes... Ah, não, deixa em quilômetro mesmo, que daí vai ficar quilômetro por hora. Dividido pelo período. E agora o período, hein? Cara, 24 horas, vai. É o período que a Terra dá uma volta em torno de si mesma. 24 horas. Tá? Aqui vai dar 2 vezes 3, né? 6. Dá para simplificar com 24, vai dar 1,4, né? Então fica V igual a 6,410 ao cubo sobre 4. Tá bom, gente? 6,4 dividido por 4 vai dar 1,51, é isso? Não. 1,6, desculpa. 1,6. V igual a 1.600 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que a gente gira. Imagina se a Terra parasse do nada. O que aconteceria com a gente? Tenta imaginar essa situação. A Terra está girando, não está? De repente a Terra para. Fudeu, né? A gente ia todo mundo para o espaço. Ia pro espaço. E com essa velocidade, né? Você ia sair da Terra com essa velocidade aqui. Isso se estivesse no Equador, né? Tudo bem? Agora, gente, deixa eu fazer um comentário breve. Todo mundo que está na Terra gira com essa velocidade? Não. Isso depende da latitude da pessoa. Por exemplo, imagina uma pessoa aqui, ó, próximo do polo. Ela vai girar mais rápido ou mais devagar? Ela vai girar mais devagar. Por quê? O que acontece é o seguinte: a Terra, ela gira em torno do seu eixo, certo? Muito bem. Tá. Quando a pessoa está na linha do Equador, a distância que ela está fazendo uma trajetória circular, ok? Em torno do eixo da Terra. A distância que ela está do eixo da Terra não é exatamente o raio? Não é exatamente o raio? Só que acontece o seguinte:
À medida que você vai aumentando a latitude, ou para o norte ou para o sul, aqui, ó, você vai subindo na latitude, essa distância aqui vai diminuindo, ó. Então, por exemplo, uma pessoa que está no hemisfério norte ou uma pessoa que está no hemisfério sul, mais para as extremidades, ela está girando, mas ela está girando mais devagar, por causa do raio que é menor. Agora, no limite, uma pessoa que está em cima do polo, qual é a velocidade de giro dela? Zero. Ela fica assim, ó. Se a pessoa estivesse exatamente em cima do polo, ou do polo norte ou do polo sul, ela está fazendo isso só. Ela não está fazendo uma circunferência. Já caiu na Unicamp. Por que que o melhor lugar da Terra para lançar um foguete é na linha do Equador? Porque é o ponto de maior velocidade. Quando você vai lançar um foguete, quando você vai lançar um satélite, ele não tem que sair da atmosfera? Não sei se vocês sabem que para a gente sair do campo gravitacional, a gente precisa de uma velocidade chamada velocidade de escape. Por exemplo, se eu jogar essa caneta para cima, por que que ela não sai da atmosfera? Porque eu estou jogando ela com uma velocidade pequena. Só que se eu jogar ela com uma velocidade suficientemente alta, chamada velocidade de escape, ela escapa. Só que para um foguete atingir essa velocidade, ele precisa gastar combustível. Então, uma das formas de você economizar combustível é lançar o foguete de algum ponto da Terra onde ele já esteja com uma velocidade alta. Então, quando você põe um foguete numa estação de lançamento, por exemplo, no Equador, significa que, pelo simples fato do foguete estar no Equador, ele já está girando, ele já está andando com essa velocidade aqui, ó, tá? Então, o lugar mais economicamente mais fácil de você lançar um foguete, que você gasta menos combustível, é onde ele tem um ponto de velocidade maior. Fala, Davi. Ah, sim, boa. A velocidade angular é a mesma. Por quê? Porque enquanto esse corpo anda 360 graus, este outro anda 360 graus. O que acontece é o seguinte: esse corpo, quando ele está no Equador, ele anda 360 graus de uma circunferência muito grande, porque ela tem um raio grande. Já esse corpo aqui, por exemplo, que está no Polo Norte, aqui pertinho, ele está andando 360 graus, só que numa circunferência menor. Então ele anda menos metros. Então a gente pode dizer o seguinte: todos os pontos possuem o mesmo ômega. Então vamos escrever aqui, ó. Todos os pontos possuem o mesmo ômega, a mesma velocidade angular, mas apresentam velocidades, mas apresentam velocidades lineares, velocidades lineares diferentes. Tá bem? Isso mesmo. Bem lembrado. Diferentes. Tá bom? Certo? E mais? Acho que é isso, né? Tá, é isso. Quem que esquentou comida nessa cozinha? Quem foi? Quem foi a Ana? Ai, os caras são foda. Espera a gente ir embora, né, mano? Tô com uma fome, mano. Tem alguém comendo linguiça. Vocês sentiram? Não? É frango? Eu achei. Ah, eu já fiquei imaginando uma linguiça, assim, uma. Ai, um arrozinho, feijão, uma linguiça e uma salada. Tá tudo ótimo. Eu tenho estrogonofe na minha casa, foda-se. Encheu tudo de estrogonofe. Questão 4.
Na 4, ele fala o seguinte: um ciclista descreve um movimento circular uniforme de raio 100 metros com velocidade linear 36 km por hora. Então, pera lá. Você tem uma circunferência de raio 100 metros e a velocidade do carinha, eu vou colocar ela para cá assim, ó, tá? Ela vale 10 metros por segundo, tá bem, gente? Já transformando para metros por segundo. Já, tá bom? Isso. Determine para um intervalo de tempo de 10 segundos o ângulo e o arco que ele descreve. Então, tipo assim, imagina que ele está numa posição A e, como ele está andando no sentido horário, ele vai para uma posição B. Vai para uma posição B. E aí, obviamente, ao fazer esse movimento de A para B, ele andou um arco. Ele andou um arco. E pelo fato dele ter descrito um arco, eu também posso dizer que ele andou um delta φ. Ele andou uma fatia da circunferência aqui, ó. Delta φ. E pelo que eu entendi, o que ele quer é que a gente descubra duas coisas. Ele quer que eu descubra o arco e o ângulo, o delta φ. Ô, gente, o arco é bem fácil de descobrir. Quantos metros ele andou aqui, gente? Veja, a velocidade dele não é 10 metros por segundo. Então vamos. Ó, velocidade é delta S dividido por delta T. A velocidade é 10. Tá bom? 10 igual. Delta S. Em quanto tempo ele fez isso? Foi 10 segundos? Pronto. Então ele andou 100 metros. 100 metros. Aí, tá? Agora eu quero delta φ. O arco a gente poderia expressar ele em radianos ou em graus, enfim. E agora? Gente, eu tenho a velocidade linear. Eu quero saber o delta φ agora. E aí? O que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte: V igual a ômega R. E aí? Então, mas veja o seguinte: quando eu calcular isso, eu vou achar o ômega, né? Ele não quer bem o ômega, pelo que eu entendi. Mas dá para achar o outro, exatamente, dá para achar o delta φ. Então, primeiro eu vou calcular o ômega. Eu vou calcular o ômega. Tá? Existem várias maneiras, dá para fazer por regra de 3, enfim. Quanto vale o V? O V vale 10. Então, 10 igual a ômega vezes o raio, que o raio vale 100, né? Então, quanto vale o ômega? 10 dividido por 100, que dá 0,1 o quê? Radiano por segundo. Então, ele anda 0,1 radiano em 1 segundo. Tá bom, agora eu abro e faço uma regra de 3. Por quê? Se ele anda um ângulo de 0,1 rad em 1 segundo, qual vai ser o delta φ que ele vai andar em 10 segundos? Porque ele está pedindo sempre para 10 segundos. Tá bem, 10 segundos. Pronto. O delta φ vai dar 10 vezes 0,1, 1 radiano. Esse é o ângulo que ele descreve. Tá aí.
tá bom? Não, é que ele pediu as duas coisas no 4. Ele fala assim: determine para o intervalo de 10 segundos o ângulo e o arco. Então, quando eu descobri o ΔS, eu descobri o arco, tá? Eu descobri o arco. Fechou? Beleza? Vamos fazer mais um? Só mais um. Esse quinto exercício, eu achei ele bem facinho. Os outros eu não vou ter tempo de fazer, a gente faz na próxima aula, tá? Eles são um pouquinho mais demorados, eu vou ter que explicar uns negocinhos. Mas esse aqui dá pra gente fazer relativamente rápido. A questão número 5. É a 5, né? É assim. Sim. Duas partículas A e B realizam um movimento circular uniforme de mesmo raio e com períodos TA igual a 1 segundo e TB igual a 3 segundos. Ou seja, o A demora 1 segundo para dar uma volta e o B demora 3 segundos para dar uma volta. Então, quem está mais rápido aqui? O A, né? Se ele demora menos tempo para dar a volta, ele está mais rápido. Aí ele fala o seguinte: as partículas partem de um mesmo ponto C da trajetória e no mesmo sentido. Então, imaginem o seguinte, ó. A gente tem aqui a trajetória circular. Aí tem um ponto aqui que eu vou chamar de ponto C. O que que acontece? O corpo A, eu vou representar ele por uma bolinha vermelha, ele vai andar no sentido e o corpo B também vai andar no mesmo sentido. O corpo B no mesmo sentido. Só que o que acontece, né? Na hora que os dois saírem, o A, ele vai andar mais rápido que o B. Então, tipo assim, o que que a gente imagina que aconteça? Quem vai conseguir completar a primeira volta primeiro? É o A. Enquanto o A estiver dando uma volta, o B ainda está no meio da história. E assim vai, ok? Tá? Tudo bem. Aí ele faz duas perguntas. A pergunta do item A: qual é o intervalo de tempo decorrido desde a partida até que eles se encontrem pela primeira vez no ponto C? Então, tipo assim, o que que vai acontecer? O corpo A ele vai fazer isso aqui, né? E o B vai fazendo isso. Vai existir um momento em que eles vão se encontrar de novo aqui, pela primeira vez. Em que momento isso vai acontecer? E aí? Aqui, gente, aqui não tem fórmula, tá? É olhar e pensar. Quando é que eles vão se encontrar pela primeira vez no mesmo lugar? No instante 3 segundos. Por quê? Vocês concordam que é no 3 ou não? Não sei, Danilo. Vamos pensar. Ó, o A, faz uma conta comigo aqui rápido. O A ele demora 1 segundo para dar uma volta, não é? Então você concorda que no instante 1 segundo ele vai estar no ponto C de novo, não vai? Quando que ele vai estar no ponto C de novo? No instante 2 segundos. Quando que ele vai estar no ponto C de novo? No instante 3 segundos. E assim por diante? Vai embora. Ok. Agora, para o corpo B, qual é a primeira vez que ele vai passar no ponto C? No instante 3. E depois? 6. Depois? 9. Então, tipo, esses corpos eles vão se encontrar várias vezes no ponto C. Mas a primeira vez que eles se encontram é no 3. Sendo que o A
já está em que volta? Na terceira. E o B está em que volta? Isso aqui tem uma cara de questão de matemática, né, velho? Tá? Beleza? Ou seja, nós estamos falando do mínimo múltiplo comum dos períodos. É o mínimo múltiplo comum dos períodos. Aqui, ó. Tá? É o mínimo múltiplo comum dos períodos. Tá? Então, a resposta do item A é 3 segundos. E eu vou colocar assim, ó. O A está na terceira volta e o B vai estar na primeira volta. Aqui. Tá bom? Beleza. Item B. Item B. No item B, ele pergunta aqui, deixa eu ver. Qual é o intervalo de tempo decorrido desde a partida até o instante em que uma partícula se encontrar uma volta na frente da outra? Oi. Isso, isso. Não, então, é que eu coloquei assim, é como se tivesse terceira volta completa. O A ele demora um, dois, três. Deu 3 voltas. Entendeu? Eu coloquei o número de voltas completas. Claro, o A está começando a quarta volta e o B está começando a segunda volta. Isso. Tá? Então, tipo, olha o que ele fala no item B. Como eles têm essas velocidades diferentes, vai ter um certo momento em que o A. É o A, né? É. Como o A está mais rápido, vai ter um certo momento em que o A vai estar uma volta na frente do B. Ele quer saber quando isso acontece. Em que instante o A estará uma volta na frente do B. Gente, os dois corpos estão se movimentando, certo? E os dois corpos estão se movimentando com velocidades constantes. Geralmente, quando problemas tratam desse tipo de situação, uma das saídas, que eu acho a mais fácil, é trabalhar com velocidade relativa. Você tem duas saídas para fazer esse problema. Uma é montar a equação horária do corpo e ver em que instante eles estão a uma volta de diferença. Mas eu não vou fazer desse jeito hoje, porque a gente não trabalhou equação horária. Mas tem equação horária de movimento circular. E o outro é pensar em velocidade relativa. Veja só por quê. Qual é a velocidade do corpo A? É 2πr sobre o período. 2πr sobre o período. A velocidade do corpo B é 2πr sobre o período. Tá. Quem está mais rápido? O A. Tá. Agora imagine uma situação. Suponha que o B estivesse parado. Se o B tivesse parado, o A estaria se movimentando com que velocidade em relação a B? Com a velocidade relativa. A velocidade relativa entre A e B é VA menos VB. Vocês lembram que quando a gente trabalha com velocidade relativa, é como se nós estivéssemos dizendo que o corpo mais lento está parado. Então, o que você tira de velocidade do corpo mais lento, você tira do mais rápido. Então, a velocidade de A em relação a B é. Vou fazer essa conta aqui. Vai ser 2πr menos 2πr sobre 3. Então, A em relação a B está com essa velocidade. Vamos fazer essa conta aqui. Relativa. Aqui vou tirar o mínimo, gente.
Mínimo de 1 e 3, né? Então vai ficar 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2πr, 6πr, menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2πr. Portanto, A em relação a B está com velocidade de 4πr dividido por 3. O que a gente acabou de descobrir? Que se o B tivesse parado, o A estaria andando com que velocidade? Essa daqui. E eu quero que a distância entre eles seja de uma volta, não é? Então vamos lá. Velocidade relativa é igual a ΔS relativo dividido pelo tempo. Vamos ver o que dá aqui, ó. Tá. A velocidade relativa é 4πr sobre 3. Então é 4πr sobre 3. Eu quero que a distância entre eles seja de quanto? Quanto? Eu quero que a distância seja de uma volta completa. Então é como se se o B tivesse parado e o A tivesse que andar uma volta inteira para chegar no B. Concorda? Então é 2πr dividido pelo tempo. É o que eu quero saber. Delta T. Aqui, ó, você vê que ele nem, acho que nem deu raio, nada, né? Eu cancelo. Eu cancelo aqui os PRs. E dá para cancelar também o 4 com o 2. Vai dar 1 e 2. Então eu tenho que 2 sobre 3 é igual a 1 dividido por ΔT. Ó. Se 1 sobre tempo é 2/3, quanto vale o ΔT? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Segundos. 1,5 segundos. 1,5 segundos. Tudo bem? Beleza? Passa a régua e vão almoçar. Gente, bom dia para vocês. Boa semana. A gente se vê na quinta. Na quinta eu faço a questão 6 e a 7. Que aí eu tenho uma teoriazinha a mais que eu preciso comentar e não deu tempo de falar hoje. Ok? Então é isso.